Meus amores, voltei agora para nossa aula de história. Então já separa o nosso livro de história aí, que hoje a gente tem uma aula bem legal de história. Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 102 para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham relacionada ao nosso conteúdo, deixa aqui no grupo, manda uma mensagem para mim que a gente vai estar solucionando as dúvidas de vocês, tá certo? Galera, hoje a gente vai falar sobre a contagem do tempo. A gente já viu que várias coisas vêm mudando ao longo do tempo e com o passar do tempo. Mas como que a gente sabe que o tempo está passando? Galera, existe um fator que nos ajuda a fazer essa contagem do tempo. Quando a gente está separando essa contagem do tempo, a gente consegue perceber os anos, os dias, as semanas, as horas, os minutos. Então, essas subdivisões do tempo acabam mostrando pra gente que ele está passando, e ele está passando rápido. Então, lá na página 102, a gente vem com a contagem do tempo. Olha só, o homem sempre teve a necessidade de orientação. A natureza serviu como grande aliada dos povos antigos, que percebiam que o passar do tempo pela sequência do dia e da noite. Então, antigamente, os primitivos, eles entendiam a passagem do tempo através do dia e da noite. Então, sempre tinha um dia, depois do dia vinha a noite, depois da noite vinha outro dia, depois vinha outra noite, e assim por diante a gente entendia que o tempo estava passando, que depois do dia vinha a noite, depois da noite vinha o dia, e aí assim essa passagem de tempo acontecia. Pelas fases da lua ou pela posição do sol. Por que pela posição do sol, galera? Porque o dia, ele demora muito tempo para passar. Então, o dia ele começa em torno de 6 horas, 7 horas da manhã e ele vai até 6, 7 horas da noite. Então, a gente tem esse tempo de 12 horas muito grande para a gente fazer essa contagem. Então, como que a gente sabe que o dia está no começo, no meio, no fim, sem ter um relógio, sem saber as horas? Antigamente não se tinha um relógio, não se sabia as horas. Então, esses homens primitivos, eles viam a passagem do sol, a posição do sol para se orientar. Então, quando o sol ele estava nascendo, quando ele estava bem alto no céu, quando estava bem forte, era sinal que era meio-dia, a gente estava na metade do dia, depois ele ia baixando novamente. Então, pela posição do sol, se sabia que o tempo estava passando. O que é dia? A noção do dia surgiu da observação do tempo que o sol leva para aparecer, desaparecer e voltar a surgir no horizonte. Isso dura 24 horas ou um dia inteiro. O que isso significa? Quer dizer que essa definição de dia vem do horário que o sol começa a aparecer no horizonte, começa a ficar clarinho, ele dura o dia inteiro, a parte da tarde todinha, né, no sol, ele vai se pôr, e aí essa contagem de quanto tempo o sol leva para aparecer também, leva para aparecer de novo, também é contado como um tempo durante o dia, que é o tempo da noite. Então, por isso a gente tem 24 horas em um dia. Saber da passagem do tempo é como fazer para medi-lo, é uma necessidade antiga. E atualmente fazemos isso com a ajuda dos relógios, dos calendários, dos cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e a dividir o tempo em futuro, presente e passado. Galera, a gente utiliza vários meios de fazer essa medida de tempo. A gente tem o calendário, a gente tem o relógio, um ano é dividido em meses, os meses são divididos em semanas, as semanas são divididas em dias, os dias são divididos em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos. Então, a gente tem esses instrumentos de medida do tempo, o calendário, o relógio, o cronômetro, para conseguir determinar o tempo. Porém, existem acontecimentos na vida da gente que fazem a gente entender o presente, o passado e o futuro. Não necessariamente no ano tal, do dia tal, no mês tal, com a hora tal. A gente diz que no passado acontecia assim, no presente acontecia assim.
Então, quando a gente fala de futuro, é o tempo que você ainda vai viver. Então, o futuro a gente ainda vai experimentar, a gente ainda vai viver. Não aconteceu ainda. Quando a gente tem o presente, é quando os acontecimentos estão sendo vivenciados. Então, está acontecendo agora. O presente é hoje, é o que eu estou fazendo agora. E o passado é o tempo que você já vivenciou os acontecimentos, já aconteceu, já viveu, já passou. Então já é passado. Então quando a gente fala de futuro, é o que eu ainda vou fazer. Então quando a gente fala de presente, é o que eu estou fazendo hoje. E o passado é o que eu já fiz. Vamos analisar hoje o dia de hoje. O dia de hoje é o presente. O dia de ontem, que foi domingo, já é passado. Tudo que a gente fez ontem, tudo que a gente fez no domingo já faz parte do nosso passado. E tudo que a gente vai fazer amanhã, que amanhã é terça-feira, tudo que a gente vai fazer amanhã é o nosso futuro. Então isso acaba sendo uma marcação de tempo. O que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que acontece no futuro. Sem necessariamente dizer o dia, o ano, o mês, o dia, a hora. Entenderam? Tranquilo? Página 103. Antes não havia nada que conseguisse medir o tempo. Mas as pessoas precisavam saber se um acontecimento foi antes ou depois do outro. Foi quando as invenções começaram. Inventaram-se relógios e calendários. Existiram vários tipos de relógio. De areia, a ampulheta, o relógio de água ou clepsidra, o difícil de falar, o relógio solar e o relógio mecânico. Então ali a gente tem 4 exemplos de relógios, de instrumentos que foram criados para medir o tempo. A gente tem um relógio solar que se media o tempo através da posição do sol. A gente tem a ampulheta, a gente tem a clepsidra, que é um relógio de água, e a gente tem o relógio mecânico, que é o relógio que a gente conhece atualmente. Os relógios, podemos entender o que são as horas, os minutos e os segundos. Com o calendário, podemos entender o que são os dias, as semanas, os meses e os anos. Então, ali a gente tem, o ano tem 365 dias, ou 52 semanas, ou 12 meses. Galera, a prof gosta de dividir o ano em meses. Os meses em semanas, as semanas em dias. Por quê? Fica mais fácil da gente entender. Quando a gente fala que um ano tem 52 semanas, a gente visualiza uma coisa muito enorme. E a gente dividindo ele em 12, depois em 12, fica mais fácil. Então, o ano, ele tem 12 meses, ou 365 dias. Os meses de um ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os 12 meses que compõem o ano. A semana tem 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os dias têm 24 horas, sendo divididos em 2 períodos de 12 horas, ou seja, 12 horas de dia e 12 horas de noite. E cada hora tem 60 minutos. O ponteiro menor dos relógios marcam as horas e o maior marcam os minutos. Então, aqui a gente tem as divisões. Tá certo? Atividade, página 104, atividade 1. Converse com seu professor sobre as questões a seguir de acordo com o trava-línguas apresentado abaixo. Aí a gente tem o trava-línguas do tempo, olha só. O tempo perguntou para o tempo qual o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Então, letra A. Qual é o assunto do trava-línguas? O tempo. Letra B. O que acontece com as coisas e os lugares com o passar do tempo? Será que as coisas sempre continuam do mesmo jeito? Ou será que elas vão mudando de acordo com o tempo? Letra C. No mesmo tempo, há coisas e lugares diferentes?
Sim. Hoje a gente está vivenciando, por exemplo, um tempo onde a prof está dando aula aqui na casa da Pro, então tem coisas acontecendo aqui na minha casa, as minhas filhas estão brincando, estão vendo desenho, mas aí na casa de vocês, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, aí na casa de vocês, a mamãe pode estar cozinhando, o papai está trabalhando, vocês estão brincando, então várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo em lugares diferentes. Atividade 2. O tempo pode ser marcado ou contado. Contamos o tempo, por exemplo, por anos, semanas, dias, meses, horas e minutos. Observe o calendário a seguir. Ali a gente tem um calendário com os 12 meses do ano. Faça um X nas palavras que mostram como podemos contar o tempo. Será que a gente pode contar o tempo com anos, com números, com horas, com letras, com dias, com desenhos ou em semanas? Galera, aqui eu vou fazer uma pausa para dar para vocês o nosso primeiro trabalho de história do próximo bimestre. Observando aquele calendário ali, vocês vão lá no caderno de desenho de vocês confeccionarem um calendário com as principais datas comemorativas aí na casa de vocês. Como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o calendário com os 12 meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Botaram todos os meses do ano? E aí vocês vão em cada mesinho observar o que de importante já aconteceu na vida de vocês. O que de mais importante aconteceu no mês de janeiro, vão colocar as datas. O que de mais importante aconteceu no mês de fevereiro, vão colocar as datas. Prof, posso colocar Natal, aniversário, Páscoa, Carnaval? Pode colocar o que vocês quiserem. Vocês vão fazer um calendário da família de vocês. O que aconteceu com vocês ou com a família de vocês. Ai, a minha mãe casou no dia tal. Coloca ali. Prof, no dia tal, meu primeiro dentinho caiu. Coloca ali. Então, vocês vão colocar as principais datas comemorativas da família de vocês. Depois, eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir perceber como várias coisas acontecem na vida da gente e a gente tem o mesmo tempo, o mesmo calendário, mas coisas acontecem na vida da Duda que não aconteceram na vida da Valentina, que podem acontecer na vida do Heitor, mas que não aconteceram na vida do Diogo. Então, a gente tem um calendário próprio para cada um, beleza? Nosso trabalho, hein? Atividade 3. Leia o poema e com a ajuda do seu professor. O tatu viajante. Noite, dia e noite. O tatu não para. Cava vários buracos, joga a terra para todo lado. Cada hora num lugar ele está. Hoje ele foi ao Ceará, que fica longe do Paraná. Onde lá agora está. Outro buraco o tatu já começou a fazer. E um grande monte de terra outra vez começou a formar. Será que você adivinha em qual estado dessa vez? Ele vai parar? Noite, dia e noite. O danado do tatu em outro lugar com certeza vai estar. Galera, a atividade é bem tranquila, eu vou deixar vocês fazerem sozinho. Leiam a atividade e respondam também. Vou deixar um desafio para tentarem fazer a atividade da página 106. A prof não vai ler essas 2 páginas para vocês tentarem resolver elas sozinhos. Eu quero ver quem é que consegue. Meus amores, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Hoje a gente tem várias atividades para resolverem, então façam com o máximo de capricho que vocês conseguirem, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui no nosso grupo que a Pro vai estar solucionando as dúvidas de vocês. Por hoje é isso. Beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau.